Vamos agora solicitar a presença aqui na mesa, inicialmente, da Ana Calvo. A Ana Calvo, ela é graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1991. Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2002. Atualmente é professora pesquisadora do curso de Design da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência na área de História, com ênfase em cinema. Marcos Braga possui graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 85, mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 98, e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, em 2005. Atualmente é professor do Departamento de História, Arquitetura e Estética do Projeto da FAUSP. Tem experiência em desenho de produto e programação visual, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho industrial, ensino, programação visual, comunicação visual e história do design no Brasil. É membro do grupo de pesquisa História, Teoria e Linguagens do Design e do Laboratório de Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, LabFAU, ambos FAU-USP. E temos aqui a presença, então, para esta mesa, também da Patrícia Amorim. Patrícia Amorim, graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, em 97, em Design Gráfico pelo Instituto Federal de Pernambuco, em 2002, especialista em Design da Informação pela UFPE, em 2005, mestre em Design pela UFPE, em 2007, atualmente é doutoranda em Design pela UFPE, onde investiga a introdução do desenho industrial no Brasil e na Argentina das décadas de 50 a 60 e sua reverberação entre revistas especializadas. É professora de História do Design e Projeto Tutorial na SPM, além de colaborar com periódicos e editoras escrevendo sobre design. Então, aberta essa sessão, nós estamos exatamente com uma temática complexa, mas ao mesmo tempo vai ser muito interessante, porque muita coisa já foi discutida durante esse dia. E eu tenho a sensação que esse momento é um momento muito especial. Acho que foi muito bem colocado isso, não sei se sentem isso, porque, ou seja, esses itens foram discutidos e agora, mais do que nunca, nós temos um desfecho em tudo isso. A nossa mesa redonda trata da importância da formação em História para ministrar História do Design. É um questionamento, então nós vamos ouvir um pouquinho dos nossos colegas discutindo. Forma-se em design? É necessário? É um princípio? Como tudo isso pode acontecer? Observando hoje as apresentações, nós temos vários caminhos, e entre eles nós sentimos em grandes momentos que essa intervenção da história como projeto, será que, digamos, é um referencial importante? Qual a validade disso? Enfim, vamos discutir justamente esses problemas, esses encadeamentos e a importância que isso tem. Então, nada melhor do que as pessoas que vivem e convivem nesse processo. Começamos, então, por ordem alfabética mesmo? Vamos começar pela Ana Calvo? Eu ia começar. Então, ótimo. Como eu tenho uma projeção aqui, eu acho que Perfeito. única, então... Está ótimo. Então, começamos começamos com a Patrícia, discutindo essa problemática. Bom, boa tarde para todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui compondo essa mesa e tentar, de alguma maneira, colaborar para essa discussão a respeito da importância da história, ou da formação da história, da formação em história mais especificamente, no ensino da história do design. Na prática docente, ou seja, essa história que antecede a própria história do design, como é que a gente lida com esse aspecto dentro da nossa formação, com esse conjunto de conhecimentos. Bom, como o próprio Edi mencionou agora quando ele estava me apresentando,
eu não tenho uma formação institucional em nenhum departamento relacionado à história, né? Minha graduação, na verdade, é em jornalismo e depois em design gráfico, em Recife. E inclusive foi dentro da minha graduação de jornalismo que eu tomei contato com o design gráfico. Naquele momento, início dos anos 90, a universidade e o curso estava passando pela transição do analógico para o digital, então era o começo da chegada dos computadores no curso, e ali, dentro de algumas disciplinas práticas, eu tive o contato com o projeto gráfico, né, editorial. Né? Então, aprendendo a montar diagramação com Pestap, recortando letra por letra, ainda fazendo cálculos para ver quantos toques de máquina de datilografar eram necessários para compor ali uma coluna. Então, eu comecei uma coluna de texto na diagramação. Então, o meu primeiro contato ainda foi esse. Depois dessa minha turma, o aprendizado já foi todo baseado no uso do computador. Depois da minha formação, né, depois da minha graduação em jornalismo, já atuando no mercado como jornalista e também lidando com projeto gráfico, projeto editorial, aquilo de tal maneira foi se tornando tão o foco das minhas atenções, que chegou um momento que eu precisei voltar para a universidade para estudar aquilo direito, porque eu queria levar aquilo da melhor maneira, e então acabei me graduando também em design gráfico já no começo dos anos 2000. Uma coisa que eu queria pontuar nesse período dessas duas graduações é que a literatura a respeito da história do design, naquele momento, principalmente em Recife, no lugar onde eu estudava, ainda era bastante restrita, mas tinha uma coisa muito interessante ali, e que talvez não fizesse tanto parte do foco bibliográfico, que eram as publicações, eram as revistas sobre design, e era a informação sobre design que a gente conseguia obter através da imprensa. Esse contato sobre o design e, de certa forma, as abordagens históricas que continham nessas reportagens, elas foram muito importantes na minha formação, tanto no jornalismo como posteriormente em design gráfico, onde eu já estava um pouco mais madura no sentido de aprender aquilo tudo. Então, eu faço questão de reforçar essa contribuição do jornalismo no seu olhar sobre o design, e tentar falar sobre o design para um público que muitas vezes não tem o menor conhecimento mais aprofundado sobre aquilo, é um público leigo e que vai começar a ter um contato inicial sobre as questões do design através do jornal, através da revista ou daquela coluna. Enfim, então eu acho que isso é um aspecto importante de ressaltar e que foi importante para mim e continua sendo até hoje, na verdade. De certa forma, deu forma à minha atuação e tem dado até hoje. Bom, em 2005, eu concluo a minha especialização em design da informação. E é nesse momento que eu também vou iniciar a minha prática docente como professora substituta de História do Design no Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Mais para frente, em 2007, eu concluo o mestrado em design também na mesma instituição. E nesse momento, eu vou poder, de certa forma, começar a retribuir para esse campo a partir do qual, né, eu obtive tantas informações preciosas. Eu começo a colaborar com algumas revistas e suplementos culturais em Recife, escrevendo sobre design. Depois do mestrado, me é aberto esse espaço. E, de certa forma, eu começo a trazer
para o público que está fora da universidade, né, para além dos meus colegas, para além dos professores que estavam ali comigo compartilhando a realidade e a pesquisa acadêmica, eu comecei a oportunidade de levar isso para o público que estava fora, né, da academia. Então eu trouxe alguns exemplos para pontuar para vocês dessas contribuições. Colaborações para a revista Continente, é uma revista de cultura que circula em Recife até hoje, a revista mais importante nesse âmbito local. O Suplemento Cultural Pernambuco, que é um suplemento também que fala sobre literatura, e nessa publicação me foi dada também a possibilidade de discutir o design do livro, de discutir os livros que estavam sendo lançados no momento falando sobre design, então também me foi aberto esse espaço no sentido de comunicar a respeito disso, e posteriormente colaborações para a COSAC Naif. Bom, eu trouxe só para ilustrar esse percurso e tentar reforçar e fazer com que vocês entendam um pouco onde é que está a formação em história, ou a relação com a história no meio disso, né? Bom, a ideia quando a Continente me convidou para colaborar era que a gente pudesse discutir sobre design a partir de fatos locais. Nesse caso aqui, nessa reportagem que vocês estão vendo, a gente tinha recebido ali parte da exposição dos tipos latinos em Recife, né? Parte daquela exposição foi para lá. Então, a partir disso, a ideia era discutir a tipografia em Pernambuco. E foi uma oportunidade a qual assim, eu fiquei muito grata, porque eu pude não só falar sobre essa transferência dessa exposição para o Nordeste, né, ela saindo um pouco desse circuito Rio-São Paulo, mas isso se aproximando desse público do Nordeste, dos designers do Nordeste, das pessoas interessadas em tipografia que estão nessa região. Mas eu pude também, de certa forma, reconstruir nessa revista e nos limites da revista as origens da produção em tipografia digital em Recife, em Pernambuco, né, ver como é que isso surgiu na universidade. A gente, nos anos 90, no final dos anos 90, criou-se uma cena muito interessante de tipografia digital em Recife, e que, de certa forma, ganhou uma expressão até em âmbito nacional. Então, foi uma oportunidade que eu tive aí de, ancorado nesse fato localizado, tentar resgatar e contar um pouco dessa realidade que estava acontecendo ali, que ainda não tinha uma visibilidade através da imprensa. Isso aconteceu com outros textos que eu produzi, que me foram encomendados, né? Eu acredito que todos vocês acompanham ou conheçam um pouco da cena do cinema pernambucano, né, que nessa última década também tem tido uma produção que tem se destacado, e a ideia ali nessa reportagem foi também, a partir dessa cena, e mais especificamente a partir dos cartazes que eram produzidos para esses filmes, né, dos designers pernambucanos colaborando para a dinâmica desse circuito cultural, discutir a produção dos cartazes e, mais uma vez, não só falar sobre a cena em si que estava acontecendo ali, mas trazer uma contextualização histórica para isso, né, para esse público que lê a revista Continente, mas que necessariamente não sabe qual a origem dos cartazes, qual o impacto social, não tem a menor ideia de quem foi o Mirgalowski ou qualquer outro designer associado à produção de cartazes no Brasil. E só para fechar esses exemplos aí da Continente, no âmbito da arquitetura, essa reportagem, essa matéria, ela foi dedicada à obra do Acácio Gil Borsoi, um arquiteto carioca, mas que se radicou em Recife nos anos 60 e que é autor de prédios modernistas na cidade, que teve um trabalho em arquitetura no Nordeste muito importante, alguém que inclusive se envolveu com a questão da construção popular, da casa popular. Ele, nos anos 60, se aproximou de alojamentos, de assentamentos, mais especificamente, ali na região metropolitana do Recife,
que estava completamente imerso num cenário político, de disputa política também naquele momento, e esse cara ele vai se utilizando de recursos vernaculares, né, da construção vernacular, da taipa, do barro, enfim, associar isso aos conhecimentos de uma arquitetura modernista ou de uma construção, de uma arquitetura pré-moldada, alguma coisa do tipo, e vai desenvolver um projeto muito interessante e que acaba sendo levado para a Lina, para a revista Mirante das Artes, e ganha uma visibilidade na imprensa através também desse expediente. Então essa matéria também abordava um pouco disso. Para o suplemento cultural Pernambuco, como eu já falei, que era ainda circula e muito bem, voltado para a questão do livro, voltado para a questão da literatura, e foi muito legal ter uma publicação que estava interessada não só na obra literária, mas no objeto livro, e me dando espaço para estar discutindo essa materialidade do livro, as possibilidades do livro, lado a lado com a crítica literária, né? E a partir disso, outras colaborações começaram a surgir, mais especificamente com a Kozak Naif, a primeira delas para o livro Design da Bia Feitler, onde eu colaborei mais especificamente na revisão, né, na preparação dos textos do Bruno Feitler, e a mais recente, que é a apresentação que eu fiz para o Design Diálogo, que é um conjunto, né, de entrevistas aí feitas pelo Steven Heller e uma colaboradora, a Elinor Petty, e que tem uma característica que eu acho muito interessante, que também dialoga com essa questão histórica, porque essas entrevistas elas foram desenvolvidas pelo Steven Heller ao longo de muitos anos de pesquisa dele, de trabalho, e ele publica, esse livro ele chega em versão em português no Brasil 15 anos depois de ter sido publicado originalmente nos Estados Unidos. E uma coisa que é interessante é que a tônica de todas essas entrevistas, que vai aí do Máximo Vinelli ao Jonathan Hofer, e, enfim, estavam muito impregnadas pela essa questão do design e do pós-modernismo. Então, para mim foi interessante ver esse livro sendo lançado agora no Brasil, né, 15 anos depois, quando, de certa forma, o ciclo do pós-modernismo ele já estava amarrado, ele já estava encerrado, e olhar para isso de uma perspectiva histórica, né, tentar ali na apresentação do livro abordar esse tema dessa maneira. E aí, enviesadamente, continuando, né, nesse sentido enviesado, e também para concluir a minha fala, a minha pesquisa no doutorado, que eu também estou me encaminhando agora para a conclusão, ela tem um foco na história do desenho industrial no Brasil e na Argentina, mais especificamente no recorte dos anos 50 e 60, e observando o olhar e a interpretação de revistas especializadas, né, das revistas de arquitetura, das revistas de cultura visual que circularam ali naquele momento. E aí a gente tem a Habitat e a Mirante das Artes aqui no Brasil, e na Argentina a Nueva Visión e a Suma. Para me confrontar com isso e com esse recorte, eu precisei, além de fazer essa recuperação histórica, né, da história do desenho industrial no Brasil e da história do desenho industrial na Argentina, eu confesso a vocês que foi nesse momento que eu realmente fiz um estudo maduro sobre a história do Brasil e a história da Argentina. A história do design, ela me fez com que eu me reconciliasse, ou com que eu, de fato, me aprofundasse nesse estudo histórico. E tem sido uma experiência incrível para mim, no sentido de uma leitura desses autores, né, de um encontro com os autores argentinos, né, de um encontro com a América Latina, de certa forma, e a história da Argentina me fazendo ver a história do Brasil de um jeito que eu não estava nem um pouco habituada. E uma coisa que eu faço questão também de reforçar é que
Eu nasci no meio dos anos 70, né, no período da ditadura. Nos anos 80, a minha formação, e 90, né, na escola, a minha formação em História também foi muito comprometida por visões, e acredito que todos vocês também, né, tenham conhecimento disso, noção disso. A gente foi ensinado a achar que o Brasil foi achado por acaso, né? Desde o começo, a nossa história ela foi contada, pelo menos para a minha geração, de uma forma muito problemática. Então, foi muito enriquecedor chegar a esse momento no doutorado e ter essa oportunidade de rever isso, né? De desenvolver uma pesquisa em História, mesmo não estando dentro de um departamento de História, mas me aproveitando dessa possibilidade para verificar isso. Então, só para concluir a minha fala, embora eu não, como eu já tenha dito, né, eu não tenha esse carimbo de um departamento de História, que eu acho que deve dar aí subsídios incríveis, eu acho que a minha formação e a minha prática no jornalismo, e um jornalismo que é interessado pelo design e que me permitiu, desde muito cedo, vivenciar a realidade de entrevistar pessoas, né, de entender o fato histórico pela perspectiva ali da pessoa, de mexer nas fotografias, de saber de histórias que vão para além ali do projeto, né, mas que é a vida das pessoas. Eu acho que, de certa maneira, essa experiência tem contribuído de alguma maneira para construir a minha visão de história do design. E, por outro lado, essa experiência com o doutorado. Então, acho que eu concluo por aqui e agradeço a atenção de vocês. Vamos dar continuidade para a Ana Calvo, né? E a temática aqui é dessa formação de história, ela também que é uma historiadora, no caso, né? Assim, eu não costumo dizer que eu sou uma historiadora, acho isso para grandes bandas, assim. Mas, enfim, eu tô no meio, eu acho uma coisa um pouco complicada. Porque, assim, sim, eu me formei em História, mas aí eu fui para o cinema. Então, é uma formação híbrida, né? São outros caminhos. Mas acho que o que eu posso dizer, antes de vir para a universidade, eu fui professora de ensino fundamental e eu fui professora de História. Então, eu acho que muitas das questões que a gente vê na universidade hoje e que ainda são um pouco incipientes como questões e como crítica, a gente já trabalhava na escola há muito tempo e essas questões estão colocadas aí há muito tempo, né? Então, quer dizer, eu acho que eu não acho que a graduação formação em História, ela necessariamente, exclusivamente, ela te garanta determinados comprometimentos ou determinados procedimentos, acho que é uma palavra melhor, né? Mas eu acho que isso pode, como a Patrícia mesmo falou, né? Acho que isso é uma coisa que você pode conseguir estudando uma pesquisa como essa, por exemplo, né? Mas eu acho que tem uma questão de método, que é uma coisa interessante, eu acho, na graduação de História, que é essa questão de pensar o material básico, com o que você vai trabalhar. Ou seja, com a construção do fato histórico, com a construção do sujeito histórico, com a construção do tempo histórico. Então, eu acho que essas questões são questões com as quais a gente tem que lidar o tempo inteiro. Quer dizer, em qualquer história, são questões que você tem que responder. Quer dizer, então, quem está sendo assumido como sujeito? O que está sendo assumido como fato histórico? E que tempo histórico é esse? Então, quer dizer, eu acho que essa é uma primeira questão. E a segunda coisa, eu acho que
as discussões dentro do campo da história, elas te ajudam, elas iluminam, né, caminhos que foram percorridos para responder essas questões, né? Por exemplo, foi citado de manhã a questão dos análises, da nova história, e a nova história vai problematizar tudo isso, né? Vai problematizar a questão de uma disciplina isolada, como era a história, e vai explodir a questão, né, disciplinar, e vai se aproximar da sociologia, vai se aproximar da antropologia, vai se aproximar da arqueologia. Eu acho que isso veio para o design, eu enxergo isso, né, no design. Mas tem outras questões que eu acho que ainda precisam ser muito discutidas. Por exemplo, me lembro da reforma curricular grande que foi feita pelo MEC, dos parâmetros curriculares nacionais, né, em 97, que colocavam coisas que a gente está discutindo, que ainda precisam ser discutidas, né? Essa questão, entre outras coisas, de um conjunto de conteúdos fixo, de uma linearidade, enfim, uma série de coisas que já se ensaiou, já se está fazendo, já em alguns lugares há 20 anos, em outros lugares há mais. Essa questão de, lembro, também foi colocado, né, ontem, essa questão da história como problema, né? Ou seja, a questão do hoje que olha para trás, né, e guia, né, a problematização do passado. O que eu percebo, e eu não percebo na prática, não estou falando da prática de vocês, estou falando da minha prática também, né, uma questão crítica também para a minha prática. O que eu percebo é que a gente trabalha com determinados conteúdos, tem questões de bibliografia, tem questões de existir bibliografia ou não, mas eu acho que tem questões estabelecidas. Se estabeleceu uma determinada lógica na história do design. Então, eu acho que talvez seja mais cômodo para a gente trabalhar isso e seguir essa determinada lógica, né? Se a gente olhar, assim, a gente não fala de África, a gente não fala de Ásia, a gente, assim, isso na história já foi questionado, essa questão do eurocentrismo na história já foi super questionada, e isso não vem para a história do design, né? Em nenhuma comunicação desde ontem, hoje, tocou nessa questão, por exemplo. Então, eu acho que a outra questão, um pouco o trabalho da Patrícia responde isso, né? Porque ela está fazendo uma pesquisa de doutorado, está nos outros trabalhos também, ela está lidando com fonte primária, né? Mas, por exemplo, como é que a gente ensina a história do design? A gente está ensinando em cima da historiografia. Então, quer dizer, quando você ensina em cima da historiografia, você está ensinando em cima da visão de determinadas pessoas. Outra questão que no ensino de história, para crianças, para ensino fundamental, ensino médio, e o Henrique falou disso, é muito interessante, né? Porque, assim, tem muitos programas em escolas em que as crianças produzem material didático. Elas produzem material didático. Então, essa é uma questão que, né, no ensino de história já foi abordada há bastante tempo. Então, quer dizer, por que a gente não produz material didático? Efetivamente, se a gente está na universidade, se a gente tem pesquisas de iniciação científica, eu acho que aí sim, nas pesquisas de iniciação, mas na graduação também, nas nossas disciplinas mesmo, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Em pensar os nossos alunos. Eu sei das dificuldades, eu também tive 90 alunos em sala de aula, uma quinta, né, 70, 60, eu sei que isso tudo é muito complicado, mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso como questão, como é que a gente vai pensar isso, né?
A outra coisa, né, é a questão do documento. Eu falei um pouquinho de manhã, eu me exaltei, peço desculpas se eu sou muito entusiasta, falando essa coisa de cinema, eu estou muito entusiasta, mas o que eu estava querendo dizer com essa questão do cinema é que eu acho que não é o cinema. Eu acho que essa é uma outra questão do ensino de história, né? A questão de trabalhar com linguagens diferentes, com a literatura, com o cinema, com quadrinhos, com imagem gráfica, seja o que for, né? A gente sempre vai ter que ter um método para trabalhar com isso. Essa imagem está aqui por quê? Para quem? Quem trouxe isso daqui? Como é que ela apareceu? A gente usa exemplos, às vezes eu fico falando, eu uso determinados exemplos e falo, de onde veio isso? Sim, como é que isso se deu a ver? Como é que isso apareceu aqui? Veio por que caminho? Então, de repente, a gente usa determinadas imagens e a gente nem sabe como é que isso apareceu ali. Por que aquela imagem e não outra? Ou quais são as outras imagens que não estão ali? Quais são os outros trabalhos, sejam eles quais forem, que não estão ali, né? Então, só para deixar um pouco essa questão do documento, eu acho perfeito trabalhar filme em sala de aula e documentário também, é isso que eu queria dizer. Só que acho que tem uma questão que é essa, que eu acho que a gente precisa enfrentar, a questão da construção, né? Os dois são construções diferentes. Eu acho que a ficção, ela ficcionaliza o mundo histórico. Ou seja, você se sente próximo do mundo histórico por causa de uma questão de identificação, por causa de uma questão de construção de personagem, de construção narrativa. Então, você precisa pensar a questão toda de colocar em cena. Como é que esse filme coloca em cena isso? Né? Como é que ele... Literalmente, mise-en-scène é isso, né? Literalmente ele encena, ele escolhe determinado figurino, escolhe determinada locação. Então, a gente entra em contato com esse mundo histórico a partir disso. O documentário não, o documentário é o mundo histórico. E aí que eu acho que tá o nosso deslize, porque a gente esquece que não é que por ser o mundo histórico, ele precise de menos desconstrução e de menos questionamento do que um filme ficcional. Porque, afinal, ele pode ser um mundo histórico, mas ele tem uma montagem, tem uma edição. Então, quer dizer, se deu mais valor para determinadas falas e menos para outras. Se ilustrou determinadas falas com imagens que a gente crê que sejam imagens documentais que servem a uma determinada narrativa verbal. A gente crê. E esse é outro mito que o próprio mundo documentário já colocou baixo. Outro dia o Eduardo Scorel, que trabalhou com o Eduardo Coutinho, Cabra Marcada para Morrer, etc., falou assim, olha, eu acho que isso é uma questão... Ele até falou meio exaltado também, ele falou assim, eu acho que a gente tem que deixar de ser inocente. Isso não existe. Essa questão de que a gente vai acreditar lá na imagem, que a câmera passa lá pela imagem, porque é preto e branco. Né? Preto e branco, então você fala, é a realidade histórica, aquela imagem e tal. E você olha, o cara está falando uma narrativa, e você fala, olha que legal, uma imagem daquela época. Ele ficou possesso. Assim, que imagem daquela época? Pode ser de qualquer época. Aquilo pode ser uma criação dentro do documentário. Assim, o cara pegou, não tinha outra imagem, usou aquela. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento para essa questão. Né? E eu acho que, então, só para ilustrar isso, não vou me alongar nisso, era isso que eu queria dizer quando eu falei que documentário não é verdade, né? Documentário não é verdade nesse sentido, né? Que ele é ciência, construção. Então, o que eu acho que a história me deu de repertório, essa questão aqui de repertório, é a questão do método, né? E de problema também, que é um problema, né? Porque você sempre tem que ficar super atento, você sempre tem que ficar de cabelo em pé, você fala, não é possível, tem que questionar tudo o tempo inteiro, né? Etc. Então, eu acho que essa é uma questão, mas eu acho que tem um outro
o outro lado, né? Se por um lado tem isso, por outro lado, para um curso, por exemplo, que vai trabalhar a ideia de projeto, é complicadíssimo, tem que me ralar um monte, né? Eu tenho que ler até não dar mais sobre a ideia de projeto, porque eu não sou designer. Então, por mais que eu adore o campo e me sinta apaixonado e etc., eu tenho que trabalhar um monte. Então, eu acho que dos dois lados tem trabalho, de quem vem do lado da história e de quem não vem do lado da história. Eu acho que talvez fosse interessante a gente montar um seminário pensando nisso. Quais são as questões básicas para pensar a ideia de projeto ligada à ideia de história? Ou quais são as questões básicas para pensar a ideia de história ligada à ideia de projeto? O que a gente teria que pensar? Quais são os conceitos que a gente teria que pensar? Não sei. Quais são os métodos que a gente teria que pensar? A gente tem que pensar determinados métodos são mais apropriados ou não? Então, eu acho que enfim, basicamente, acho que essas são minhas inquietações. Eu não acho que resolva vir do lado da história. Eu acho que me coloca determinadas condições, né? E não tem outras, né? Então, eu acho que na minha prática docente, a questão de ter sido professora de história e ter tentado não ser a professora da história chata, que todo mundo fala, né? Eu também acho que eu nunca me imaginei professora, mas acho que eu fui professora porque eu não suportava isso no ginásio, como muita gente passou, né? Também a história para mim era uma coisa chatíssima, não pode ser isso. Tem que ser, e aí, na verdade, eu me apaixonei mesmo por um professor, a maneira como ele conseguia instigar a gente no envolvimento. Então eu falei, não, tem caminho, né? Dá para trabalhar isso, né? Então eu acho que essa entrada para a universidade veio, eu trabalhei 10 anos de História da Arte, com História da Arte, até ir para a História do Design. Então, sim, ajuda muito, claro, mas é isso, as lacunas estão aí, enfim. Acho que era basicamente isso. Marcos. Bom, para abordar essa questão também, como a Patrícia, eu vou pedir licença para fazer por meio da minha trajetória, né, para entender como é que eu enxerguei a importância de alguma formação em história para melhorar o ensino de história do design. É uma outra experiência. Tá? Então, vou precisar contar um pouquinho de história pessoal, para vocês entenderem o meu ponto de vista em relação a isso. Tá? E porque as opiniões que eu vou expressar. Bom, primeiro, eu sou designer, sou graduado em design no curso de desenho industrial da Escola de Belas Artes da Federal do Rio, né, que é uma escola que, na minha época, era uma extensão, vamos dizer assim, pedagógica e didática da EGE. Nós tínhamos professores formados na EGE dando aula para a gente. Bom, e na época do curso não tinha história do desenho industrial. E eu me lembro que a minha turma se revoltou com isso, exigiu da escola aulas de história do desenho industrial, e a escola, então, pegou um professor de História da Arte para dar a história do desenho industrial para a gente. Ele se esforçou muito, pegou a bibliografia internacional existente, numa perspectiva de página, e ele deu aula. E, para nós, continuamos satisfeitos. Por que eu estou colocando isso? Porque a minha turma se revoltou, porque isso foi em 83, mais ou menos, havia uma questão, depois eu fui entender isso quando fui fazer doutorado em História, né, que era um problema para a gente, era qual é a nossa identidade profissional, principalmente no Brasil. Né? Não tendo história, não tem referência de passado, não tem referência de passado, fica difícil construir uma identidade profissional. E se dentro de um cenário de uma escola, onde tinham professores, eu também fui entender depois de ser pesquisador, que tinham frustrações em relação a trabalhar com desenho industrial no mercado, restrito. Né? E passavam para a gente um cenário muito negro, no sentido que não se faz desenho industrial no Brasil. Eu lembro muito bem isso. E isso me marcou. Eu fiquei desconfiado. Não é bem isso, eu tinha outras referências. Tanto que o que me despertou na época foi a exposição Tradição e Ruptura, em 84, que eu vim a São Paulo,
E de repente houve um monte de projeto. Eu falei, esses caras, não sei, tiveram uma experiência muito frustrante, ou eles não estão sabendo o que está ocorrendo no campo, ou o que é esse campo. Já começou uma pulga atrás da orelha. Então tem relacionado a questão de identidade, né, e principalmente uma identidade brasileira, e entender qual é a nossa possibilidade de inserção na sociedade. Então, esta é a questão do problema, que levou a minha turma toda a exigir história do desenho industrial. Então, isso é marcante. Assim que eu me formo, eu não vou ser docente. Eu faço projetos, fiz projetos de produto, fiz projetos de comunicação visual, e assim que eu me formei, me lembro muito bem, eu fui convidado para dar aula, e eu recusei, falei, não quero ser professor, não, que isso? E foi luta. Né? Tinha vários colegas, participei de várias iniciativas interessantes, mas isso é outra história, né? no mercado, e fui cair na docência por acaso. Na verdade, um amigo meu, que era um excelente desenhista industrial, né, que foi convidado para dar aula, ele não queria ir dar aula, porque ele era um cara de fábrica, e aí ele me ligou dizendo, olha, tem uma disciplina aqui de metodologia de projeto, sabia que eu adorava metodologia de projeto, e eu só vou dar aula se você for junto comigo. Eu falei, que saco, tá bom, vamos lá. Me apaixonei, estou aqui até hoje. Bom, muito bem. Essas inquietações da graduação foram aparecer no início dessa docência. Isso foi lá em 90, 91. Uma das disciplinas do curso que eu fui dar era o curso Mercedes Souza, que foi planejado pelo Pedrão, da EGE. E não tinha história do desenho industrial. E novamente eu vi os alunos pedindo. Aí eu falei, me lembrei da minha situação. Aí assumi uma disciplina de seminário e comecei a dar aula de história do desenho industrial para eles. Evidentemente que era um designer, né, nada formatado em pedagogia nem didática, dando história do design. Então, evidentemente que é um recurso da bibliografia que se tinha disponível, que era que todo mundo conhecia na época. Mas logo começou a me incomodar, que era a falta de aulas de história do design no Brasil. Eu lembro claramente, já em 92, já estava me incomodando isso. E tinha poucas referências. Eu não fui catar, nem o livro do Pedrão estava lançado ainda, que vai ser em 96. A Cecília não tinha nem lançado o livro dela. Então, era catar o texto do Kaczynski no Zanini, o texto do Vollner sobre comunicação visual, né? Artigos de resgate históricos saindo na Design Interiores, que publicava a Adélia e a Hector, né? E algumas outras coisas. E aí foi montando uma, duas aulas já em 92 sobre história do design do Brasil, né? E aquilo me incomodando, né? Então, durante o tempo, eu estava trabalhando com projetos e fazendo a docência, aquela coisa clássica do professor que tem um pé no mercado e o outro humorista. Mas isso começou a incomodar. No trajeto dessa história, eu acabei decidindo ir aprofundar um pouco mais de conhecimento do que estava se discutindo na docência de design e acabei me envolvendo com grupos, infelizmente, eu diria, muito entre aspas, de vanguarda dentro do campo da docência de design, que estavam querendo investir na pesquisa em design. Então, eu fiquei no centro do grupo que fundou o primeiro periódico científico, que é a revista Estudos em Design, foi uma ideia da Ana Maria de Moraes, né? E estava no grupo que criou o P&D Design em 94. Fazia parte desse grupo criador. Então, é um grupo que envolvia a Rita Couto, né? Uma série de pessoas muito interessantes, que começou logo depois do mestrado da PUC, eu estava lá quando foi criado, e a pesquisa em design começou a ser fomentada. E aí a Ana Maria mesmo disse, começou lá, vai fazer mestrado, vai se especializar. Né? E eu fui fazer o mestrado, né? Porque eu estava nesse meio todo, e aí eu fui começar a pensar no que seria a pesquisa, o que seria a docência, elaborar um pouco mais isso. Não foi direto para a história, apesar de eu estar dando história do design. Comecei docência com história do design, não é a única, eu dava disciplinas de leitura de projeto em projeto, mas a história do design foi crescendo. Mas um primeiro interesse na formação de pesquisa foi a antropologia. Então eu fui pesquisar, eu queria relacionar design com cultura, fui pesquisar imobiliário sob o ponto de vista da cultura. No meio do mestrado em antropologia, conheci o Gilberto Velho, que foi meu professor, né, que até na minha banca. E aí eu me manifestei minhas preocupações em relação à profissão, à identidade social,
tive acesso a uma literatura em antropologia que falava sobre identidade, eu comecei a compreender as angústias da minha geração, e nem falei, não, a história é necessária. E o Gilberto Velho falou, ó, termina o mestrado, vai para a UF. Lá tem o doutorado em História Social, que é um centro de excelência. E eu falei, mas eu quero pesquisar a história do design no Brasil, vão me aceitar? Falaram, vai lá, deu as dicas e coisa e tal. E eu estava dando aula. E aos poucos, quer dizer, 95, 96, estava começando a sair o livro da Cecília, saiu o livro do Pedrão. A história do design no Brasil foi enriquecendo. E minhas aulas de História do Design no Brasil foi aumentando em carga horária a partir do momento que saía essa literatura, né? Mas a pesquisa vai dar outras perspectivas. Então, terminei o mestrado, fui para a UF, aceitaram a minha pesquisa, porque eu falei que esse já era um objeto que eu já tinha sempre, que era entender o que aconteceu quando as primeiras gerações diplomadas em nível superior em design, o que aconteceu quando eles tentaram entrar no mercado de trabalho na década de 70, na década de 70, foi pouco conhecimento que eu tinha. É claro que essa preocupação vinha da minha turma, que se formou no início dos anos 80, que eu tinha a mesma preocupação próxima, é óbvio. E eu queria recuperar isso, porque não tinha relato. A gente sabia de boca a boca, conversas, etc., não tem nada registrado. E a partir dessa preocupação de como os designers encontraram o mercado, como é que eles se inseriram, após formados, eu decidi, nos estudos, a partir de Bourdieu, decidi correr para a organização profissional. Né? Eu já conhecia a Pedins, tinha participado de reuniões dela, e decidi levantar essa história. Né? Muito se falava sobre a falta de representatividade das associações, e ali eu vi um gancho. Através da falta de representatividade das associações, já estava problematizando, eu vou entender o mercado de trabalho e a própria formação de uma identidade profissional ou não, já que eles não se agregam. E aí foi. No doutorado em História Social, um programa de pós-graduação em História Social, eu decidi, eu sou um designer, atrás de métodos de história. Então, me inscrevi em disciplinas que tratavam da teoria da história e de métodos da história. E comecei a ter contato mais profundo com a história dos análises, a questão da história-problema, né, das várias gerações, a história em migalhas, o que era história oral, como utilizar a pesquisa em história oral, o que é microhistória. Entrei em todo o universo metodológico e discutia muito com os historiadores. E isso foi muito rico. E comecei a entender, então, né, que eu dava aula de uma forma que é um design dando aula, como o Margolin fala no texto dele. Né, com uma série de falhas e lacunas em relação à contextualização e a entender o design como produto social. Então, é uma mudança, sim, no momento que eu tenho uma instrumentalização da história para entender como é que eu estou me enxergando na minha profissão. E até onde isso era importante como formação de uma identidade, entender a história como um fator de construção de identidade social e profissional, porque isso estava me incomodando lá atrás. Né? Então, eu vou usar todos os aportes de história para começar a estudar a história do design no Brasil. Né? E uma das coisas que eu aprendi é que para você começar a desmontar dogmas históricos dentro da sua área, você tem que ir às fontes primárias. Né? Então, me acostumei a ir às fontes primárias. E até hoje, quando eu estou em disciplina de pós-graduação, todos eles eram pesquisa, todos eles eram papers baseados em fontes primárias. E todos os dogmas acumulados são debatidos em sala e vários deles são quebrados. Ainda é uma coisa um pouco garimpa, tá? Mas é nítido que a formação em história mudou no meu marco particular, que eu não tenho essa trajetória vindo da história. Não estou querendo dizer aqui que não se possa dar aula de história e design sem passar alguma formação de história, como a Ana própria colocou. Não é isso. Estou dizendo que na minha experiência pessoal, essa formação formal, vamos dizer assim, numa pós-graduação, me deu aporte. Evidentemente que o doutorado ele não ensinou a ensinar a história do design, é óbvio, mas ensinou a pesquisa, a abordagem, o olhar, o trato com as fontes, como localizar um objeto de estudo, portanto, como localizar o teu objeto de ensino para o seu aluno. E claro que passa por um viés de entender o design como produção social. Até onde, quando eu apresento uma história de uma sociedade, eu coloco essa sociedade como condicionadora e limitadora das possibilidades de realização do design. Isso muda completamente de perspectiva.
primeiro entender o design como um criador livre. Ele não é livre, coisa nenhuma. Ele está condicionado a uma série de coisas. Né? E a questão do criador livre vem do interesse, como o próprio Juan colocou aqui, que é a questão da delimitação de campo profissional, delimitação de reserva de mercado e por aí vai. Né? Independente de várias outras questões conceituais da capacidade de se fazer projetos. Então, na minha experiência particular, a formação em história foi importante, né? Para a mudança do olhar, no trato da metodologia, e entender, na hora de ensinar, como é que eu devo tratar esse objeto. E qual é a função da história? Para mim, continua sendo uma formação, não é só de repertório, mas de identidade. Mesmo na graduação, eles estão ávidos por saber quem eles são nessa sociedade, qual o papel. Tá? Então, passei, e depois, por isso que me fez tanto sentido o texto do Marguerite, que eu não lembro dele totalmente na íntegra, mas ele coloca essa questão de designers dando aula de história do design, historiadores, na visão lá dos Estados Unidos, dando aula de história do design. Os dois possuem lacunas. Tá? Um não domina o projeto, um não domina a linguagem do design, o outro domina muito, veio, está com a preocupação do projeto, vai ser um pouco instrumental, ele vai ver a história do design como forma de melhorar o projeto. Né? É o contrário do que o Pinheiro, por exemplo, fala, que o objetivo maior de um historiador é entender a sociedade, é o objeto último, é a sociedade. O design, fazendo história do design, ou dando aula de história do design, o objeto dele último não é a sociedade, na maior parte das vezes, é o projeto. E como é que a sociedade, no máximo, se tiver sorte, como é que a sociedade limita ou condiciona a realização do projeto. Né? Então, Marguerite até se questiona se a gente não deveria tornar a história do design mais atrativa para os historiadores para aumentar a divulgação da história do design para a sociedade. Não estou defendendo essa posição do Marguerite, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque a história do design, de repente, tem uma especificidade, que é a história do projeto, é uma especificidade. Não precisa ser mais um elemento, como é boa parte da história da cultura material, onde a cultura material é fonte para se entender a sociedade. O objetivo não é entender ela mesma como um conhecimento humano. E eu tenho dúvida em relação a isso. Talvez a história do design, a contribuição dela seja a história do projeto, dentro de certas particularidades. E com isso se monta, se contribui a uma história maior. Então, era essa a colocação. Eu espero aí que o debate prolongue isso. Solicitar quem gosta de perguntas. Estamos em aberto às perguntas finais, né? Depois dessa grande jornada de 2 dias. Por favor. Primeiro para o Marcos, uma explicação sobre a fonte primária. Eu tenho uma grande dúvida sobre isso, porque quando a gente pesquisa, se tem, por exemplo, a pessoa viva, eu fiz no meu projeto de mestrado um trabalho ligado a um artista, ele estava vivo, ele morreu, mas eu tinha dados de fontes primárias. Mas muitas vezes eu não tenho essas fontes primárias. Eu tenho livros, tenho referências, ou tenho pesquisa em jornal. O Estadão liberou uma série de digitalizado uma série de informações. Eu não tenho formação de historiadora, mas sou curiosa em história também. E eu acho que isso de se colocar de identidade é muito importante, porque todos nós, inclusive como desenvolvimento pessoal, é a história da sua família, a história que contam de você, o que você se identifica para a sua construção. Então, nesse sentido, eu acredito sim que a identidade é formada através de um conhecimento da história. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre as fontes primárias, como se chegar realmente num foco, né? Como, por exemplo, para complementar, fechar isso, Vasari escreveu sobre Da Vinci e vieram descobrir depois que uma série de coisas que ele tinha escrito eram romanceadas, né? Ele criou uma história que ele fez uma dramatização. Então, como se chega nesse ponto é uma dúvida para a gente poder, inclusive, verificar, né, essa fonte primária.
Bom, o que eu posso dizer sobre isso é que, antes de mais nada, você entender e encarar uma fonte primária é uma questão conceitual, tá? No sentido de que você tem que ter consciência da natureza da tua fonte e qual é a proximidade ou distância dela com o teu objeto de estudo. De repente, essa fonte ela é um filtro. Se eu pego um jornal de época, é óbvio que eu não posso considerar ele muito fonte primária, dependendo do que eu queira descobrir, é claro. A notícia está sendo filtrada por um veículo, por um jornalista que escreveu, que não sei qual é o contexto, como ele levantou aquela matéria, nem como ele se aproximou do meu objeto de estudo. Eu tenho que considerar isso, mas ele é algum índice, ele traz alguma informação para você que você tem que confirmar com outras fontes. Evidentemente que fonte primária é o dado gerado diretamente pelo seu objeto de estudo. E tem vários outros, mas você tem que sempre analisar a proximidade e a distância, e até onde possuem filtros na relação com esse seu objeto último. A pessoa viva, em certa medida, ela é considerada uma fonte primária, desde que ela viveu diretamente aquela situação, ou ela é protagonista daquela situação, ou do objeto que você está colocando. Mas é óbvio que você, por exemplo, tem que se aprofundar nos métodos de história oral, porque a história oral vai te revelar uma série de filtros de contextualização, que é a própria memória do sujeito. O interesse do sujeito em dar depoimento. Ele pode estar, primeiro, com problemas de memória, do outro, supervalorizando a presença dele no teu objeto de estudo. Ele pode estar mentindo. Ele pode estar desvalorizando outra pessoa que foi mais importante com ele. Então, sempre é fonte, mas qual é a distância, a proximidade com o objeto? E sempre cruzar com outras, mais próxima possível. Você vai chegar a alguma proximidade de alguma realidade, você vai fazer narrativa. E você vai acreditar naquilo até que outras fontes primárias desmintem aquilo. Não tem uma forma. Mais perguntas, observações? João? Coitado, virou. É oficial. João sempre atento a tudo, né? Eu não sei, já que você me provocou, né? Essa coisa das fontes, né? Alguém se referiu, acho que foi a Ana que se referiu ao né? Eu acho que a gente tem que cultivar isso, né? Passar a cultivar sistematicamente a preservação de fontes. Né? Por exemplo, o Vitor Burton, que foi um personagem fundamental no desenvolvimento do design editorial num determinado momento na história brasileira, ele jogava fora sistematicamente, jogava e joga, ele jogava e joga sistematicamente os arquivos, enfim, mas não guarda nada, não tem essa preocupação, né? Quer dizer, então, me parece, nós temos lá na escola, nós herdamos um arquivo da Bia Feidler, né, que está entregue às baratas, ficou um tempo na PUC, ficou entregue às baratas na PUC, depois foi para o Labraege, e está lá entregue às baratas, provavelmente dilapidado, enfim, e por aí vai. Né? Os documentos do Alexandre estão preservados. Os documentos de Aloysio, eu estou garantindo, até o final do ano tem um site com todos os documentos de Aloysio digitalizados e disponíveis para qualquer um consultar. A gente ganhou, o Instituto de Memória Gráfica Brasileiro está fazendo isso. Eu sou um dos articuladores disso, e a gente está digitalizando toda a obra, todos os documentos relacionados a ele. Né? Enfim, então, esse tipo de procedimento eu acho que tem que nascer em casa. Né? E quais os designers de hoje que estão efetivamente pensando num registro contínuo histórico da sua própria produção, né? Enfim.
Eu acho que a gente devia incentivar isso, e incentivar isso, como você faz, né, na sua turma de pós-graduação, a gente devia incentivar isso precisamente. Na minha tese de doutorado tem um levantamento de tudo que foi publicado sobre design. Eu te passei. Eu te cobrei para publicar isso. Tá. Podemos publicar a hora que você quiser. Eu estou querendo botar na rede. É melhor ainda. Um complemento ao que o João falou, que ele também tocou num ponto importante, que é o financiamento. É você ter verba para fazer todo esse esforço. Ou seja, tem um arquivo da Biafighter que está lá entregue às traças, você conseguiu um apoio financeiro por a Luiz. Não, mas a memória gráfica tem uma verba, alguém está bancando. Pronto, então, ou seja, a gente tem... Mas existe também, além do estímulo aqui, os designers se interessam por pesquisa, o operacional de ir atrás da verba que torna possível isso. Mas a vida acadêmica tem isso. Tem várias formas. O Volmer cobra pelo patrimônio dele, tinha um preço relativamente alto. O Senac tentou, em algum momento, comprar, não foi possível. Isso, é um todo, ele não quer desmembrar as coisas. Então, para desmembrar também, o preço é alto, não é uma coisa muito barata. Né? Eu, por exemplo, vivenciei, até falando no projeto de pesquisa do doutorado, o Jordan também, uma parte do patrimônio dele foi vendido para a Alemanha, porque a Alemanha pagou o que eles pediram. A família pediu pelo arquivo dele. Né? Você documentou. Está na rede. Teu. Completar esse tipo de preocupação, porque eu acho, o Júlio Catista fala isso, né, que a memória e a memória do trabalho do país ex-colônia é desprezada. E isso é uma tragédia, né? O Edir sabe disso. O Edir me trouxe ontem um material de ecologia. Eu estou fazendo uma pesquisa que é sobre a história do laboratório de desenho industrial coordenado primeiro pelo Conselho, depois pelo Eduardo Barroso, de 83 a 95, mais ou menos. A primeira fase do Conselho tem tudo, cada ofício, tudo organizado no arquivo dele. A segunda fase, que deveria estar sob a guarda do Senai, foi jogada fora. Você não acha um documento. Aí eu pergunto para o Itiro Lida, bom, então peraí, eu vou a Brasília pesquisando sempre, que ele falou, não venha, porque quando o Collor assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi jogar fora. Jogou-se fora. Quando, você lembra disso? Quando o núcleo de desenho industrial do FIESP foi terceirizado, vamos chamar assim, você lembra o que aconteceu? Eu fazia parte da comissão. Né? E foi um desmonte, quer dizer, a gente vive uma política de desmonte que eu acho que é um entrave terrível para o pesquisador, para a pesquisa em design no Brasil. E eu acho bárbaro isso que o Marcos falou sobre trabalhar, fazer, inclusive na graduação, eu acho que isso tem que acontecer, né? As pessoas, como a Ana falou, a gente tem que parar de trabalhar o tempo todo com história do trem, não dá. A gente tem tudo para levantar nesse país, tudo. E mais uma coisa, quer dizer, que eu acho grave. Como é que a gente entende, né, a história do design? Onde ela está? Onde ela está? Aqui, grande agrupamento, onde ela estaria, né? Tem gente que defende que a história do design estaria dentro, por exemplo, o Monsip defende isso, dentro de uma grande área que seria a antropologia da vida cotidiana. É isso, não é? Agora, o que eu fico espantada, eu estou lendo, desde o começo do ano que eu estou lendo História da Ciência e da Tecnologia no Brasil, e isso, não tem uma linha sobre desenho industrial. Não tem uma linha. Tem uma entrevista que o Choso Motoyama faz com o Rinaldo Cavalcante. O Rinaldo Cavalcante exponta que foi reitor da Universidade do Paraíba, criou o curso de desenho industrial em Campina Grande,
foi presidente do CNPq, etc, etc. Tem uma hora que o Linaldo Cavalcante fala assim, não, pois é, porque a gente criou o curso em Campina Grande e que era excelência em desenho. O Schultz Montema muda de assunto. E foi uma coisa espontânea de uma fonte, né? A fonte falou, o pesquisador, vai lá e cortou. Então, assim, como é que a gente faz para fazer dessa história uma história consistente? A Gisele fez uma gentileza extraordinária de mandar para mim um projeto onde ela trabalhou lá em Minas, e eu estava perguntando, por exemplo, na discussão até da indústria imobiliária, móveis e Tatiai. Ninguém fez, ninguém levantou a história dessa empresa, uma empresa que foi a maior, e ainda hoje eu acho que é a maior indústria de móveis do Brasil, que contratou a Alex Neumeister uma vez para redesenhar, enfim, e que tem toda uma história de vínculo com a Casa Popular, o que era o aço, o que é o aço empregado. Ninguém estudou. Então, assim, a gente tem tudo para estudar, tudo, absolutamente tudo, para sair. E eu acho que você fez uma coisa que eu fico até envergonhada da gente não ter falado disso. Eu acho que você tocou numa coisa central. A gente não questiona o eurocentrismo da nossa historiografia. Exatamente. A gente todo mundo aqui, não, pois é, porque eu dou, mas não vou, ligou, parará, né? E aí a gente vê uma colocação como a do Fagin dizendo, eu, por exemplo, como historiador, eu dou um certo furo, isso é uma hipótese, eu vou lá investigar. Por exemplo, eu critico muito o livro do Rafael Cardoso de dizer isso. Deve ter havido design no período Mauá. Calma, Mauá estava trabalhando em infraestrutura, não havia interface. O que me leva a querer? Ou eu investigo e digo que tem, ou eu calo a boca. Desculpe, não dá para ficar trabalhando com hipóteses sobre o passado. Isso eu acho que é um problema de método. Enfim, desabafos. Eu ia propor, na linha do que a Ana falou, que eu achei muito legal, eu acho que uma das sugestões que eu fiz foi da gente ter um seminário sobre história e historiografia. Eu tinha posto isso na uma das coisas que eu falei lá. Mas eu queria propor uma outra coisa. Depois do dia de hoje, eu queria propor duas coisas. Uma é que eu acho que a gente precisava fazer nos seminários pegar os axiomas da design. Não é possível a gente continuar repetindo coisas que a gente não sabe direito o que são. Eu não sei. Eu não sei o que é funcionalismo, juro por Deus. Tem um historiador chamado Michel Pascourt que fala isso. Um dia que eu li, eu falei, que bom. Eu evito esta palavra no meu curso. Eu não falo, e os alunos falam, porque isso está no tal do revisor de expectativa. Se fala sobre funcionalismo. E todo mundo fala como se todo mundo estivesse de acordo, todo mundo sabe. Quando a gente fala coisas como o pós-funcionalismo, o que a gente fala? Eu não sei. Eu ia dizer que a gente devia fazer um seminário sobre alguns axiomas mesmo. Pegar algumas... História dos conceitos. Uma coisa desse tipo. A outra coisa que eu ia propor é uma coisa muito prática. Assim, a gente está encerrando um pouco de tarde. E pode, né? Mas é não, claro que pode, que ótimo. É uma sugestão. Pensando aí na questão do desenho latino-americano, que eu achei bacana também a pesquisa da Patrícia, eu li o trabalho da Marita Garcia, coisa fantástica que é o trabalho que ela fez com concretismo na Argentina, no Brasil. Que esses argentinos, eu acho que a gente tem que se aproximar muito de toda a turma latino-americana. Aí eu fiquei pensando o seguinte, quando a Silvia Fernandes e o Concito fizeram aquele livrão, se eu contar para vocês a história do Brasil, é de chorar. Os pesquisadores brasileiros que estavam engajados naquele projeto sumiram do projeto, desapareceram do projeto. O projeto tinha 3 anos. O Marcelo e eu fizemos em 3 meses, porque o Concito e a Silvia estavam desesperados, não tinha quem escrevesse aqui. Então, assim, tem uma coisa nossa com a América Latina muito complicada. Bem, o Glucher, a editora Glucher lançou o livro espanhol e teve uma enorme dificuldade, porque, claro, a editora brasileira faz o livro espanhol para ser vendido na América Latina inteira, acho que vendeu muito mal, coitado, enfim. Muito chato. No entanto,
Eu sei que ele foi traduzido porque eu ajudei um pouco na revisão dos textos das traduções. E esse material existe em português. Eu sempre passo para os meus alunos, na hora que ele, porque o pessoal reclama de ler espanhol, etc. Né? Eu acho uma reclamação meio boba, mas ela existe. Aí eu fiquei pensando, por que a gente não pede para a Lúcia, para, mesmo que seja pago, para eles liberarem a tradução e colocarem isso online? E a gente pode comprar o arquivo lá que nos vai ser preço no livro. Porque isso eu acho que tornaria assim, uma bibliografia sólida dos países, é o que temos, né? É o que temos reunido, e não tem só, enfim, né? E a gente teria isso em português. Eu acho que era um pedido que a gente podia fazer. Eu acho entusiasmante quando você fala, quanto que tem que se trabalhar, né? E quanto serviço que tem, concorda comigo? Eu acho que esse seminário aqui fica muito evidente, né? Não é o seminário que terminou. E assim, o seminário não terminou, ele começou hoje, né? Esses 2 dias foi só para entender que está tudo para ser feito, né? Eu sinto isso, quando você se posiciona dessa maneira, eu sinto isso. Há muito o que fazer, né? Há um trabalho muito grande de todos. Então, acho que quem sabe esses 2 dias foi só para levantar, digamos, um pedacinho dessa história, né? Não sei se nós estamos já encerrando, né? Vamos passar para... Opa, sim. Eu já falei tanto, eu estou grata, né, por estar aqui. Eu ocupei a mesa em vários momentos de pergunta, porque eram tantas que eu nem sabia qual fizesse. Né? E eu queria também dar uma sugestão, como a estou um pouco preocupada com questões que foram colocadas agora, que são com os acervos. Queria dar um depoimento também, que eu comecei a pesquisar, fazer pesquisa na história do design brasileiro, tem uns 20 anos. Tem uma rua lá em Pernambuco que chama Rua do Jesus, uma rua bem conhecida, antiga Rua dos Judeus. Reza a lenda até que é por conta dos judeus que foram embora dessa rua e iam voltando para a Holanda, que se fundou Nova York, porque meu estado é cheio de histórias megalomaníacas, que é Nova Amsterdã. Nova York nasceu em Pernambuco. Nova Amsterdã. Já ouviu falar? Se é mito, eu não sei, mas que eu já me foi vendido assim, foi. Está vendo? E nessa rua de Bom Jesus, há 20 anos atrás, tinha uma litografia comercial que trabalhou no Lula Carlos Soares, que é um grande artista modernista, pernambucano, tudo. E há 20 anos atrás eu estive lá com a minha mãe, era bolsista dela, e tinham, gente, não tem menos de 2.000 pedras litográficas dessa antiga litografia que tinha lá. E eu não faço ideia do que aconteceu com esse cena. Há 20 anos atrás, eu ouvia Edna Guilherme dizendo que a gente precisava pesquisar essas fontes primárias, né, e a gente precisava costurar dentro de vários fragmentos, de várias pesquisas feitas no Rio Grande do Sul, que eu vejo hoje, no Paraná, na Bahia, em Minas. Né, precisamos pesquisar essas fontes primárias para a gente, de alguma forma, costurar, né, esses fragmentos, para então a gente construir uma história do design no Brasil. Né? Eu salvo muito o trabalho da Lia Mônica, que pega o Art Deco, né? A Lia Mônica Rossi leva para o sertão, como é que ele se manifestou também no sertão do Brasil, e ela faz isso de uma forma louvável, né? Como ela estuda, como ela fragmenta, entende bem isso. E o que eu queria falar, né, é desse sentimento da urgência. Né? A gente faz 20 anos que eu estou esperando, eu acho, assim, encontrar vocês de alguma forma. Eu precisava dizer, nossa, não sei se eu aguento esperar mais 20, eu acho que é mais urgente a história do design no Brasil. Eu não falo na minha disciplina, porque eu não aceito. Eu sou tão da história do design em Pernambuco, o meu tema sempre foi esse, meu objeto de estudo é tão esse, que eu me recuso a falar na minha disciplina de História do Design no Brasil, porque eu não vou pincelar isso de uma forma que eu considero quase leviana. Eu nem passo. Na minha postura, eu nem passo por isso. Mas eu acho que é urgente, tanto a sugestão para estudantes incipientes da graduação de textos básicos, como o João falou,
ontem, né, faz uma semana, porque tanta coisa que eu queria dizer antes de ontem, né, de construir uns textos estruturados que os alunos possam ser introduzidos na graduação, uma bibliografia sobre isso, e um novo encontro que a gente foque na história do design no Brasil. São as minhas sugestões. Obrigado. Eu vou sugerir uma coisa, uma discussão, não, é que uma discussão podia ser, a gente está fazendo história do design no Brasil, em Pernambuco, a gente está fazendo história do design brasileiro, esperando isso eu acho que é uma questão de discussão muito bom. E eu tenho certeza que eu preciso entender muito mais da metodologia. Aliás, o Rafael Cardoso me disse isso pessoalmente. Mas eu não tenho dúvida da importância dos métodos da história se eu quero seguir esse caminho. Eu acho que isso você está me dizendo de alguma forma é entender melhor isso também. Muito bom. Muito obrigada. Eu queria colocar uma provocação sobre isso, que a mesa começou com o tema da importância da formação em história para se ensinar a história do design. A gente conversou que para ensinar a história do design é importantíssimo a gente falar sobre a história do design brasileiro e que há muito a se pesquisar, é fato. Há muita coisa a se pesquisar e precisa ter mais designers interessados em pesquisa. E ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade onde a maioria das escolas são escolas particulares, onde a gente não encontra esse respaldo da valorização da pesquisa por parte dos coordenadores, dos donos das escolas. E aí eu acho que é uma situação onde a conta não fecha, onde nós, como professores, estamos querendo valorizar a pesquisa, mas trabalhamos em instituições que não necessariamente compartilham dessa valorização. Acredito que seja faculdades públicas, federais, estaduais, seja diferente, mas as faculdades particulares é muito difícil você encontrar esse respaldo. Então, parece que a gente está querendo raciar o sistema, né? Ou seja, a escola quer uma coisa, a gente está tentando outra. Bom, mas não deveria ser assim, né? Olha, é isso que eu estou, a provocação é nesse sentido de o que a gente pode fazer enquanto grupo para combater essa situação, para ampliar o espaço da pesquisa nas faculdades que não necessariamente atentam para isso ou têm isso no seu interesse comercial. Deixa eu falar uma coisa. Como é o nome dele, do Imagem Letra? O Orlando. Orlando era funcionário do Banco do Brasil. Trabalhava no Banco do Brasil como funcionário lá e fez aquela obra magnífica. Isso não deveria ser assim, eu não sei de onde você tira isso. Porque como não deveria ser assim? É assim. É assim e essa realidade não vai sofrer alteração, porque as escolas particulares têm interesses privados. O que há que se fazer, de fato, é fazer pesquisa. Fazer pesquisa com todos os parcos recursos que a gente dispõe. Senão a gente vai ficar chorando, Acho que existe uma demanda por design. Existe uma demanda por pesquisa em design que não é simplesmente das instituições que estudam design. Design, também conhecido como desenho industrial, serve a uma indústria crescente no país, serve a um mercado crescente no país e existem diversas possibilidades de fonte de fomento e valorização da nossa atividade. Não tem a cultura disso, concordo. A indústria não está... Isso é uma postura não feita. Mas dizer que a gente tem que ter dupla personalidade de mercado para conseguir realizar as pesquisas, eu acho que isso não condiz mais com o momento que a gente se encontra, né? Verificação de condições. Não era um burocrata e fez a obra dele. Não, fizeram, que bom que fizeram, enfim, mas fizeram nos contextos deles. Temos nossos contextos e podemos procurar outros. Eu estava me referindo mais à construção histórica, não apoio à indústria, mas é também um outro caminho. Eu estou falando especificamente de campo de atuação e de fonte de fomento à atividade
né? Enfim, outras atividades. Eu acho que tem uma questão que não pode ser esquecida, também é o apoio, o diálogo, o discurso do governo ao ajudar, sim, as pesquisas de tecnologia e inovação, e nas quais a história não se coloca, nem a história, nem a sociologia, nem a cultura material, nem a antropologia, tá? Então o número de financiamentos é muito menor hoje em dia, né? Então a gente não pode esquecer, quando a gente fala em indústria, na verdade, o que se quer estudar é tecnologia e inovação. E eu vejo isso também no lado institucional, já que eu participo de uma instituição que, na verdade, vem divulgar o grupo da inovação e empreendedorismo. E é isso que eles financiam, é isso que eles gostariam de estudar de pesquisa. Eu acho que existe, não pode se ver esse caminho numa camada superficial, que de repente você vai vender a sua capacidade de pesquisa ou de desenvolvimento de conhecimento. Não é disso, não é um nível raso disso, mas de, na verdade, acreditar num lugar da profissão, num lugar do campo profissional que está em constante construção e que pode ter outra possibilidade. Pela arte da produção, dos processos, da tecnologia, o design está absolutamente dentro dessa nova visão do governo e desse apoio à tecnologia e inovação. Mas aquilo que a gente trabalha na história é complicado. Gisele. Posso falar alguma coisa? É que essa discussão começou a vir, essa questão se você vem da história para o design, mas eu tô sentindo falta de receber, enfim, que vocês pensam se é uma vontade, um desejo, ou se não é de fato uma questão, de que a história pesquisa o design, quer dizer, não precisa, você veio da história, mas você está para o design, a partir de agora apenas designers pesquisam a história do design. Onde está a inserção do designer nas faculdades de história? Onde é que está esse outro, entendeu? Essa outra Estamos todos muito cheios de angústias, né? Sonhos, etc. E aí eu vou colocar mais uma coisinha na cabeça nossa para pensar. Tá? Nós não temos que tomar decisão nenhuma. Mas por que nós não tomamos uma atitude semelhante que o pessoal de Barcelona fez? E que hoje já tem subsidiária no México. Porque nós não criamos uma fundação de história do design. E ao criarmos essa fundação, nós abrimos um caminho para essas ideias serem compartilhadas, para publicarmos. Eles têm jornal, eles têm livros, eles não precisam ter dinheiro, mas se quiserem pode ter, porque as pessoas participam. Então, isso você tem condição de organizar o pensamento todo em torno da história do design. Hoje a Ana Calveira, a turma toda lá de Barcelona, tem a Fundação, né, que é muito forte, surgiu em 2006, está ficando poderosa, agora eles têm, digamos, uma filial no México. Então eu acho que isso é muito importante, porque nos dá força como categoria, né, professores de História do Design, nos dá força como grupo para poder trocar ideias, nos vai permitir revelar conceitos, porque a minha preocupação, às vezes eu entendo quando o João fala, quando você fala também, a gente tem que começar a compartilhar um pouco, derrubar alguns dogmas com base na pesquisa. Então isso não vai acontecer se a gente não tiver um trabalho contínuo, permanente, absolutamente atento. E cada um vai poder dar uma contribuição diferenciada. Existem pessoas que estão na rede privada, têm um compromisso com dar aula, tem que cumprir seus... mas tem sonho também de participar desse processo. Aqueles outros que têm mais facilidade para pesquisa. Então, fundação, né, ela exige um trabalho para ser criada? Exige. Mas ela vai permitir que todos deem uma contribuição e essa contribuição fique lá preservada para as gerações seguintes. Eu acho que esse é um grande sonho que eu tenho, né? E eu acho que, quem sabe, a gente consegue no futuro pensar. Você colocou na enquete como sugestão? Não. Deixa é um documento, né? É uma referência que se tem, né? Alguém mais? Uma observação? Oba, por favor. Obrigado, Gini. Uma outra questão, é óbvio que há muito a se pesquisar ainda, mas acho que a gente não pode esquecer que a demanda por pesquisa ela pode ser gerada também, né, através do consumo, vamos dizer,
pesquisa já existente. A gente tem muito o que fazer, realmente, muito, mas tem um certo tanto que já foi feito. E a gente tem dissertações de mestrado completas online, para a gente ler tudo, tem as imagens e tudo. Acho que também é um caso a gente olhar para si mesmo e ver o quanto a gente está consumindo isso e ajudando essa produção que já existe circular. Né? O que é que a gente está fazendo para que isso seja, essa pesquisa já criada, todo esse levantamento, para que essa informação chegue ao público muito interessado. Se a gente olhar para nós aqui, nós somos público-alvo dessa produção, né? E também a gente pode pensar uma autocrítica do quanto a gente está sabendo do que o colega aqui do lado está fazendo, se a gente chegou ali de verdade. Senão fica bem difícil a gente convencer qualquer pessoa, seja o governo, ou instituições privadas, ou o próprio investimento de tempo, energia, né, de um pesquisador, como que a gente convence pessoas a investir em mais pesquisa? A gente está realmente consumindo e divulgando o que a gente já fez também. Há um detalhe só, em algum momento ocorreu assim, devido à questão de manter os horários, né? Quebramos um pouquinho, em alguns momentos, uma certa expectativa de algumas pessoas. Existe alguma pergunta final a ser feita? Tivemos várias mesas aqui, muitas vezes as pessoas, o horário foi até certo ponto implacável, para poder manter o ritmo, né? Também isso tecnicamente, mas existe alguma pergunta final que ficou, quem sabe, ainda fragilizada no processo, que pode ser feita nesse encerramento? Alguma lembrança, alguma dúvida que... Qual o próximo passo? A gente vai comentar na mesa de encerramento. Na mesa de encerramento. A gente pode desmanchar a mesa. Isso. Vai ter vai ter agora uma mesa de encerramento e vamos fazer isso. Vamos encerrar então esta mesa. Isso, encerrando esta mesa, né?